Essa história vai contar a vida ridícula de um cara chamado André Soares, um cara comum de 27 anos, sonhador, pessimista e facilmente influenciável, porque ele é um palerma. Esse nosso palerma atual está insatisfeito com a situação financeira dele, que ele paga apenas 120 mil réis. Por isso ele busca ser promovido a um cargo melhor. Depois de passar alguns dias buscando uma vaga de emprego nova, esse nosso querido amigo chega em casa, ansiosinho, para ler a carta que recebeu do chefe. Ao se sentar para ler, basta citar o último trecho dessa carta horrorosa. Assim, pois, meu caro senhor André Soares, sinto por não ter podido servi-lo como desejava e devia. Tenha paciência e mais tarde, 3 pontos. André Soares nunca terminou de ler o resto dessa porcaria. Então o André, que nunca terminou de ler o resto da carta, fica fazendo um chiliquezinho porque não conseguiu receber um aumento. Então, este bocó entra em estado de fúria, fica socando a parede, o tapete, o teto e queima a carta, lamentando o infortúnio, que nem um bocó. Haverá no mundo maior desgraça do que a minha. Há empregos graúdos para tanta gente. Só não há para um mísero que tem lutado com a sorte durante longos anos. Posso eu viver mais sobre a terra? Há esperança de me levantar desta abjeção? Não, não há. Estou decidido. Acabemos de uma vez com esta vida de tribulações. Não quero arrastar tamanha miséria até os 80 anos. André, então, sendo o sábio que é, pensa a maneira de se suicidar, até se decidir e sair de casa apressadinho. André então anda até uma barca e entra todo tristinho, indo diretamente para os bancos que estivessem mais próximos, onde ele se senta frente a uma moça desconhecida, um vestido escuro e véu espesso sobre o rosto. Lá ele dá uma olhada no mar, relembrando a forma com que escolheu morrer que nem um bobão. Até que olha pro chão, cabisbaixo, todo caidinho, triste, e dá com os olhos em um dos pés do desconhecido, vestido com botas pretas. André Soares resistia a muitas coisas nesse mundo, mas não um pezinho elegante. Tarado. A moça repara nele e estende o pé, como se quisesse que André o visse, e volta seu olhar para ele. O homem passou tanto tempo observando a moça, gadeando o pezinho, que esqueceu do seu verdadeiro plano, e só lembrou quando a barca chegou no destino. Os passageiros começaram a se levantar, incluindo a moça desconhecida, e começou a se dirigir à saída. Enquanto André se levanta com o plano de seguir a mulher e começa a andar atrás dela. Assim que ambos saem da barca, um forte vento remove o véu da moça, permitindo que ele veja seu rosto juvenil. Após muitos e muitos e muitos e muitos e muitos passos atrás desta mulher, ele a vê entrando em sua casa e dando-lhe sua breve atenção. Desta forma, o suicídio desse stalker cagão foi adiado para tempos melhores. Depois de um tempinho, André toma a atitude de perguntar sobre a moça em algum lugar, indo diretamente a uma padaria próxima, a do seu Jorge. Entrando na padaria, ele decide ao caixeiro fazer perguntas sobre a mulher. Desta forma, veio a saber que a moça era viúva, que se chamava Cláudia, vivia com a irmã empregada em Niterói, possuía cerca de 20 apólices que tem a ver com a herança, dinheirinho, e outras riquezas deixadas pelo marido falecido. Além disso, também ocorre a seguinte conversa. É um bom princípio para quem quer casar com ela, acrescentou o caixeiro com ar malicioso. É muito, mas é um bom princípio.
E há algum farejador? Há muita gente que passa e olha, mas ela não se importa com ninguém. Admira. Uns 3 meses antes, andou aqui um moço que não era mal aceito por ela, mas desapareceu. Entendo. Muito obrigado. André Soares saiu dali feliz pra caramba, tá ligado? Seguindo teu rumo. Enquanto ele caminha alegremente até a própria casa, ele pensa com seus botões. Isso foi um anjo que o céu me enviou para me salvar da morte e ao mesmo tempo trazer minha felicidade. A pequena é uma formosura e o pé é o mais gentil que até hoje tenho visto. Ai, que pé. Não é um pé, é um milagre. Depois de uns minutos desde que o André se distanciou da tua casa, Cláudio começou a tocar músicas tristonhas em seu piano. Nosso Palerma, que chamamos de protagonista, estava muito ansioso. Saiu de casa após a janta para dar uma olhada na residência de Cláudio novamente. E foi nesse momento que ele escutou a música tocada por Cláudia e sentiu seu dom poético despertar novamente. Assim, André se sentiu tão motivado que voltou até sua casa de novo. Isso apenas para escrever uma elegia em uma carta, a qual seria enviada para a moça horas depois. Gado. Depois dessa primeira carta escrita, houve réplicas e tréplicas em forma de cartas. Até que André Soares, nosso protagonista burrão, compreendeu finalmente que seria conveniente começar a frequentar a casa da Cláudia. A primeira vez que os dois se viram na casa da Cláudia foi claro por Justino Magalhães, irmão da Cláudia, ganancioso, que eles se amavam. Justamente por isso, Justino começou a considerar usar da boa vontade de André para benefício próprio. Contudo, alguns dias após esse primeiro encontro, houve a seguinte conversa durante uma noite. Mas por que motivo me distinguiu logo naquele dia na barca? Ora, por quê? Porque o céu nos destinou um para o outro. E se eu soubesse? Se eu soubesse? O quê? Do que você receia? Não te digo. Nada, tenho vergonha daquele dia fatal. Fatal? Não isso, é fatal por outro motivo, que eu só mais tarde lhe explicarei. Entendo. André, nosso protagonista bobalhão, enrolou para contar a verdade, até que alguns dias depois ele francamente confessa para ela que motivos graves teriam levado ele a cometer um crime contra a própria vida. Um crime? A minha própria morte. Alguma outra paixão? Não isso. Isso é apenas um parêntese necessário. Me é preciso explicar-lhe a razão por que até hoje não pedi oficialmente a sua mão. Não lhe pedi a sua mão porque espero obter um novo lugar que me coloque em uma situação melhor do que atualmente me acho. Lembro-lhe, porém, que sou solteiro. Meu salário quando casado seria insuficiente. Peço-lhe desculpa de entrar nesses pormenores. Ouça, o seu pouco com o meu pouco farão o necessário para a nossa existência. O que me acaba de dizer é a expressão elevada e nobre de seu coração. Eu, porém, não tenho o direito de falar a mesma linguagem. A sociedade exige mais de mim. Peço-lhe só alguns dias de espera e arrumarei um novo emprego. Agora preciso retirar-me. Com licença. Enquanto André saía, Justino comenta com a irmã. É um rapaz muito simpático. É um homem como há poucos. Após isso, Justino sai atrás de André. E de tão simpático que fingiu achar que era, Justino não teve dúvida que deveria pedir 20 mil réis para ele, porque é um salafrário maldito. Não seria essa a primeira nem a última vez em que Justino pegaria dinheiro de André. Consequentemente, era recorrentemente criado mais dívidas externas para repor o dinheiro que dava por mão de Cláudia. E para o fim da conversa do dia, André Soares pediu efetivamente um novo emprego.
Os dias se passaram até que fizeram 5 meses desde que André teve a conversa com Cláudia e pediu por um novo emprego, o qual nunca veio, porque ele é um fracassado. A vida econômica de André ficava cada vez pior, mas contrapondo isso, o afeto de Cláudia e a amizade entre gigantescas aspas com Justino aumentava. E um dia, André andava cabisbaixo, lembrando que não poderia casar com a moça enquanto o emprego novo não chegasse. Porém, ele ainda amava a Cláudia de maneira incalculável. Então, imagine os sentimentos de André ao passar em frente a uma padaria e escutar as seguintes palavras que o caixeiro fizera para um cliente. Aquele ali é uma das duas amarras da viuvinha. O André fica em choque com a possível infidelidade de Cláudia. Porém, continua seu caminho de corno para a casa dela. Antes mesmo de chegar na casa, ele pensa consigo mesmo. Que foi aquilo? Me iludi por aquela mulher? Serei eu a nova piada da rua agora? Será que reapareceu aquele rival mais aventuroso? Ele tenta ignorar esse pensamento que foi corneado e entra na porta da casa da Cláudia. Aí ele foi recebido como de costume, porém levantou várias perguntas e notou alguma diferença no comportamento dela. Com isso, ele se irritou, disse palavras grosseiras e se retirou daquele recinto. André volta correndo para casa, onde decide enviar uma carta bravinho para a mulher. Cláudia, uma terrível revelação me foi feita ontem. Ainda assim quero crer em ti. Preciso, porém, que me jures se realmente me amas, ou se eu já não mereço da tua parte o afeto com que me honraste outrora. Esperou 2 dias pela resposta, a qual nunca veio. No terceiro dia de espera, Justino aparece e vê a carta jogada sobre a mesa, enquanto Cláudia a olha zangada. O que é essa carta? Ciúmes do possível noivo. Poderia eu a ler? Lê. Após ler a carta, Justino, esse salafrário maldito, se oferece para isso entender com André o que é feito e acontece a seguinte conversa. Sei que você escreveu uma carta para minha mana. É verdade. E então? Ela riu. E não devia fazer outra coisa. Me deu um charuto. Não devia fazer outra coisa. Porque no ponto em que se acham as coisas entre ambos, exigir agora uma explicação daquela situação é inútil. Você é um homem visionário e um homem sem juízo. Uma senhora em vésperas de casamento não iria casar-se por livre vontade. Ah, de lá, você é um doido. André Soares concordou com tudo que lhe era dito e prometeu que naquela noite já iria à casa deles. Justino conversou por um largo tempo com o futuro cunhado até que finalmente saiu de lá. Estelionatário maldito. Já vai? Já, vou pagar uma dívida. Vejamos se me chega o dinheiro. Não se preocupe, eu empresto-lhe o que for preciso, se não orçar por muito. 35.500. Justino, maldito salafrário, saiu de lá, e ao chegar à noite, André cumpriu sua palavra e compareceu na casa de Cláudia, a qual estava mais fria do que nunca. Mas então, você não perdoa? O quê? A carta. Ela dá de ombros, sem demonstrar interesse. Foi uma imprudência, confesso, mas eu a amo. Aproveito a ocasião para lhe dizer que daqui a um mês será o nosso casamento. André sai após a revelação, porém Cláudia ficou tão minimamente surpresa que sua reação chega a ser irrelevante. Enquanto André saía, ele pensou: Se há alguma coisa nisso, eu forçarei, mas irei descobrir tudo. André Soares, desconfiando que era um corninho, começa uma vida de pesquisas e de cuidados, sempre bisoiando os comportamentos suspeitos de Cláudia. Tanto que um domingo, ele deu com os olhos um sujeito bem vestido, alto e bonito, entrando na casa de Cláudia. Que redundância. André entrou junto ao homem e Justino apresentou ambos um ao outro. Daí André soube que seu rival se chamava Horácio, o qual seria um homem que o caixeiro comentou outrora ter supostamente desaparecido e não ser mal aceito pela mulher. Logo de cara, nosso protagonista incompetente já tinha total certeza que era corno.
Dias passaram, André escreveu mais cartas tristonhas, das quais não houve nenhuma resposta por parte da mulher. Seu desespero aumentava, ele lamentava e perambulava sozinho em casa. Parecia então que nada pior podia acontecer. Erro, havia pior, essa víbora que zombou de mim. Mas eu hei de tirar vingança. Não se dirá que fui ludibriado por ambos ou antes por todos três, porque o Justino também contribuiu para iludir-me. Vem ainda alguma vez pedir-me alguma coisa? Mais tarde, quando entrava numa tabacaria, Horácio foi visto pelo nosso fumante protagonista e entendeu que deveria pedir satisfações a ele, e não dispensaria a oportunidade de brigar com o rival. Qual seria o pretexto? Horas Deus, a ocasião já me dará o pretexto. Horácio foi cumprimentado, o qual não fez nenhum caso disso. Vai hoje à Rua dos Inválidos? Sim, senhor. Há muito tempo já que conhece aquela família. Horácio ignora. Creio que o senhor não me ouviu. Estou a recordar-me do tempo. Creio que conheço aquela família desde o tempo em que a casa não era frequentada por tolos. Então não há tanto tempo. Os tolos devem ter vindo junto ao senhor. Horácio fica bravinho com esta resposta. As palavras trocadas em voz alta chamaram a atenção do dono da casa. A tragédia estava iminente. Portanto, Horácio foi até André, deu-lhe um tapa na orelha como forma de humilhação, antes que fosse possível nosso protagonista incompetente, inconsequente, burrão, se defender. Ele saiu pela porta. André ainda saiu para fora, mas devido ao medo e à vergonha, ele não se atreveu a brigar em público. E saiu dali para a casa da viúva pensando. É claro que eles se amam, mas eu preciso antes mostrar o que sou e o que eu valho. Hei de dizer a essa piranha aquilo que ela não pensa ouvir. Caminhou até a casa da mulher, bateu palmas, chamou ela e nada. Ao bater palmas novamente, Justino lhe aparece e André diz que quer falar com a dona da casa. Sai agora. Ela está incomodada. Mas diga a ela que sou eu. Não irá receber ninguém agora. Saia. André saiu de lá ainda mais bravinho. 1000 ideias ruins lhe passam pela cabeça. Porque ele é muito bravinho. Até que chega em casa e acha em sua porta 2 cartas. Uma era de Cláudio e dizia: Nunca chegamos a nenhum acordo acerca de casamento, mas, sabendo que nutre ideias a esse respeito, declaro-lhe que desista delas. Rejeitado, despedido como um maldito lacaio, insultado por ele e por ela. Mas que triste sinal. Assim, ele todo tristinho refazer seu drama do início do conto, retorcendo-se pela sala dando um chiliquezinho. Porém, no meio desse desastre, ele lembra da segunda carta, a qual era de seu chefe. Não comparecendo ele com a assiduidade de costume, antes fugindo absolutamente do trabalho, resolverá o ministro demiti-lo. André desmonta que nem lego em seus sentidos e ele permanece durante todo o dia. Um mês depois, André andava sem rumo em frente ao restaurante, até que olha pela janela e vê Cláudia e Horácio de mãos dadas, sentados com alianças no dedo. Estavam ambos casados. Malditos miseráveis. Não existiu nenhum sentido lógico para se matar no início da trama, e o amor dele por Cláudia, mesmo envolto por tragédias, fez ele perceber que há coisas que ainda fazem valer a pena nessa vida. E concluindo então, tanto é certo que o suicídio depende mais das impressões e disposições do momento que da gravidade do mal, porque acabou todo desempregado, ferrado no final da história e tá vivão.